Está no ar mais um programa da TV Conexões, a Estação do Saber, hoje com Fernando Lauria, na sua terceira edição 2025. Eita, é muito bom estar com você. E aí, que eu quero mandar já daqui um beijo quis pro meu governador Jerônimo Rodrigues, um beijo quis para a minha secretária, para a nossa secretária da Educação, Rovena Brito. Gente, no programa de hoje nós vamos conversar sobre a música, mas a música sobre um viés diferente, de como ela impacta na aprendizagem e no cérebro, como é que o cérebro conduz tudo isso. E para conversar com a gente sobre esse tema, eu vou convidar o paulista mais baiano. Vem morar quando aqui, Fernando? Fernando Lauria, vem para cá. E aí, meu querido? Fernando, mais uma temporada, não é? Já estamos chamando de Sotero paulistano, viu? Então, já tô quase um baiano, um paulista só falta baiano. encontrar uma paixão aqui na música. Aí... Você não vem pro carnaval, E que bom falar de música numa terra que traz a música de uma forma tão forte, tão enraizada, e é uma referência musical para todos nós no Brasil. Então é uma alegria. A música é uma grande paixão minha também. Eu trabalho com a neurociência, mas venho de uma família de músicos, e isso permitiu, isso possibilitou com que através desse berço musical eu desenvolvesse essa paixão pela música também, e hoje tenho a possibilidade de associar a música à neurociência e entender quais estruturas do cérebro são potencializadas com essa música e também a possibilidade de vermos o quanto essa música impacta no nosso desenvolvimento. A música mexe com as emoções, mexe com os nossos sentimentos, na alegria, na tristeza, em momentos eufóricos. E a música é a música. Como que você está trazendo esse tema para os alunos daqui? Eu queria mandar um beijo também especial, uma salva de palmas. Hoje nós estamos nesse espaço intimista do Manuel Novaes e essa garotada linda de viver. O meu irmão aqui, diretor dessa escola, e aqui nosso estúdio instalado no Manuel Novaes, né? Caetano Cúpulo, beijão no coração, Caetano. Sim, Fernando, mas diga aí, é bem baiano, viu? Sim, já tô me adaptando ao baianês, viu? Mas falar em música é algo que realmente, como você trouxe, e a gente pode clarear e elucidar mais, é falar de emoção. Por quê? Porque a música, primeiramente, ela tem um processamento que se dá diretamente na região do nosso cérebro responsável pela audição. Então é importante a gente fazer uma diferenciação entre som e música. Quando falamos em som, estamos falando, por exemplo, da minha voz, que nesse momento promove uma reação física no ar e faz com que esse ar se propague chegando até o meu ouvido. E ali nós teremos a identificação da minha voz, por exemplo. A música vai além dessa questão simplesmente de uma reação física e a propagação desse ar, de modo que o meu ouvido ele possa captar esse som. A música, ela tem elementos que compõem esse processo. E aí nós estamos falando de ritmo, melodia e harmonia. Então, toda vez que nós falamos em música, nós falamos de uma condição em que temos esses três elementos que são essenciais e compõem a música, ritmo, melodia e harmonia, e cada um desses elementos agindo em determinada estrutura desse nosso complexo extremamente grande que é o ser humano e promovendo, a partir dessa ação, reações diferentes. Quando nós falamos do ritmo, nós estamos falando desse elemento da música que age diretamente no nosso corpo. Então, falar em ritmo é possibilitar com que nós tenhamos uma ação desse elemento musical no nosso corpo. Daí vem a questão da dança integrada diretamente com a música, aí vem a possibilidade de nós nos movimentarmos e nos expressarmos corporalmente quando ouvimos um ritmo. E aqui na Bahia, nenhum lugar melhor do que a Bahia para que nós possamos falar de ritmo, para que nós possamos trazer esse exemplo de ritmo que é tão inato e que é tão natural de todos os baianos. A melodia é algo que mexe diretamente com as nossas emoções. Então, quando nós falamos em melodia, ou seja,
toda aquelas notas que vão se alternando ali, isso mexe diretamente com o nosso emocional. A melodia da música, esse elemento musical, ele é processado diretamente na região do nosso cérebro, na verdade, onde são processadas as nossas emoções, e a partir daí nós podemos sim dizer que a música é algo que mexe com a nossa emoção, é algo que mexe com os nossos sentimentos. E por fim, quando falamos em harmonia, estamos falando de algo mais complexo, de algo que necessita um entendimento de desse intrincamento de notas, de melodias, de ritmos, que compõem a música como um todo. A harmonia, ela mexe diretamente com o nosso intelecto. Então, nesse sentido, quando nós trazemos a possibilidade de alunos como esses que estão aqui conosco hoje, de poderem realmente terem contato com a música e, mais do que isso, executarem uma música, isso faz total diferença no processo de aprendizagem. Porque daqui a pouco nós veremos uns vídeos que eu trouxe aí, Robson, e o quanto esta música, ela impacta e o quanto esta música, ela é importante para todo esse processo de conexão neural, para todo esse processo de permitir com que as células nervosas tenham possibilidade de se comunicar de uma forma mais intensa, de uma forma mais precisa e de uma forma mais completa. Para além do que Gardner já dizia, das múltiplas aprendizagens, os indivíduos são seres que aprendem, ele é mais musical, mais cinecista, etc. Mas a música nos toca a todos. Nos toca a memória, sim, não é verdade? Muito forte. E todo o processo de aprendizagem. Agora, eu vi aqui na sua sinopse e eu fiquei curioso, porque eu não sei. Vou lhe perguntar já. Diga. O que é o efeito Mozart? Ah, muito bem. O efeito Mozart é algo que é propagado com muita frequência. Foi um estudo feito em 93, e esse estudo de 93 trazia a possibilidade de algumas crianças serem apresentadas a músicas de Mozart, e a partir daí analisar-se o quanto essas crianças tinham um desenvolvimento cognitivo, um processo atencional, por exemplo, um processo de memorização maior. O que a gente traz? Foi propagada esta pesquisa de uma forma errada. Então diz assim, que a música de Mozart é uma música em que nós realmente podemos ouvir e a partir disso nos tornaremos mais atentos, nos tornaremos com maior possibilidade de memorização. Isso é muito pessoal, isso é muito individual. É claro que a música, sim, quando bem trabalhada, ela pode contribuir para esse processo de memorização, ela pode contribuir para esse processo atencional. Mas a gente precisa entender que cada um de nós possui uma identidade, uma personalidade musical. E diante dessa identidade e personalidade musical, pode ser que a música, que para mim soe como algo que desperte esse processo atencional de uma forma mais intensa, para o meu colega ao lado, não vai soar de uma forma tão precisa. Então dizer que a música de Mozart, ela promove um processo de aprendizagem maior para todos nós, é um mito, é o que a gente chama de neuromito. Propagada de forma errada por conta dessa pesquisa que foi feita há muito tempo atrás, e na verdade ela nem foi feita com crianças, ela foi feita com adolescentes, então a gente nem tem um parâmetro para falar com relação às crianças, e que também não é um padrão, não é uma receita de bolo. Eu sempre falo, Robson, não existe na neurociência, no processo de aprendizagem, receita de bolo. Porque todos nós aprendemos de maneiras únicas. E, inclusive, todos os instrumentos que nós usamos para esse processo de aprendizagem também precisa ser usado e utilizado de forma individualizada. Então, dizer que a música X vai fazer com que todos tenham possibilidade de aprender mais facilmente é um engano. Gente, olhe, só aqui na TV Conexões, onde você está sintonizado na estação do saber, você vai ter essas informações com o nosso neurocientista Fernando Lauria. Continuando, já falamos da memória, falamos da concentração, que a música nos ajuda. Agora, em que ponto ela fomenta a criatividade, por exemplo? Falando de criatividade, Robson, eu queria que a produção colocasse um slide que eu compartilhei, em que são apresentadas as diversas estruturas cerebrais que realmente acabam sendo impactados
com a ação da música. Então nós vemos aí o córtex visual, o córtex sensitivo, o córtex motor, todas essas regiões corticais que nós falamos são regiões mais periféricas, mais externas do nosso cérebro, que fazem contato com a nossa calota craniana, aqui com o nosso osso. E essas regiões, na verdade, são nessas regiões que nós temos as nossas funções intelectuais superiores. Então nós temos a pessoa que executa a música, a pessoa que dança, por exemplo, tendo esse córtex motor extremamente ativado. A pessoa que lê, a pessoa que tem a possibilidade de ler uma partitura, esse córtex visual sendo ativado. A questão sensorial, de uma maneira geral, à medida que esta música traz sons diversos, também, e não só sons diversos, mas que nós ativamos o que a gente chama de paisagem visual, ou seja, tudo, paisagem sonora, desculpa, tudo aquilo que essa música tem possibilidade, tudo aquilo que essa música tem condição de trazer, dentre todas as memórias que nós fomos construindo ao longo da nossa vida, são ativadas através do córtex sensorial. Nós temos também, obviamente, o córtex auditivo, estamos ouvindo essa música, então a região responsável pela audição também é ativada. Temos aí hipocampo, responsável pela memorização, o quanto isso ajuda e o quanto isso contribui para o processo de aprendizagem. Nós temos a amígdala, e quando falamos em amígdala, não é a da garganta, viu, gente? A amígdala da garganta a gente chama de tonsila palatina. Esses dias uma pessoa chegou para mim e falou: professor, eu tirei a minha amígdala. Eu falo: fica tranquilo, porque não foi essa amígdala que você tirou. Essa amígdala é a amígdala do cérebro. E essa amígdala do cérebro, ela é responsável pelas nossas emoções. Então aí que a gente diz que sim, a música ela tem a possibilidade de potencializar esse processamento emocional de uma forma muito grande e mexer com as nossas emoções. E eu digo para você uma coisa, Robson, não existe aprendizagem efetiva se nós não tivermos emoção envolvida nesse processo de aprendizagem. Então isso nos possibilita, isso nos permite com que nós consigamos, de fato, também ativar essa região da amígdala. E é ativada também uma região do nosso cérebro que se chama corpo caloso. O corpo caloso é uma estrutura fibrosa que fica no meio do nosso cérebro e que divide o hemisfério esquerdo com o hemisfério direito. Quando eu ativo o corpo caloso, eu tenho possibilidade de que a comunicação entre esses dois hemisférios, ela seja muito mais precisa, ela seja muito mais concreta. E automaticamente isso permite, isso possibilita com que eu tenha uma harmonia e um equilíbrio maior entre os dois hemisférios do meu cérebro. E por fim nós vemos lá embaixo o cerebelo. Cerebelo, uma região do nosso cérebro, do nosso encéfalo, na verdade, que é responsável para que nós tenhamos possibilidade de um controle motor, sobretudo esse controle motor mais amplo. Então percebam o quanto a música, através dos seus elementos, ela tem possibilidade de permitir com que diversas conexões aconteçam em diversas regiões do nosso cérebro, e isso sem dúvida nenhuma traz diversas contribuições. E aí eu sugiro que a gente assista um vídeo que eu trouxe que mostra o quanto esta música possibilita esse efeito e o quanto, sobretudo para aquelas pessoas que executam essa música, ganham benefícios por essa execução. Você sabia que toda vez que um músico pega um instrumento, seus cérebros acendem com fogos de artifício? Por fora ele pode até parecer calmo e concentrado enquanto lê a partitura e faz os movimentos necessários. Mas dentro do seu cérebro tudo está em festa. Como sabemos disso? Bem, nas últimas descobertas, os neurocientistas fizeram enormes progressos para entender como nosso cérebro funciona, monitorando o cérebro em tempo real com instrumentos como a IRM funcional e scanner PET. Com as pessoas conectadas a essas máquinas, tarefas como ler ou resolver problemas de matemática têm áreas correspondentes no cérebro onde se pode observar a atividade. Quando os participantes ouviram música, eles viram fogos de artifício. Múltiplas áreas do cérebro acenderam de uma só vez, enquanto processavam sons, separando os elementos como melodia e ritmo e juntando-os de novo numa experiência unificada de ouvir música. Tudo é feito entre o segundo em que começarmos a ouvir a música e começar a marcar o ritmo com os pés. Quando os cientistas trocaram observar o cérebro de quem ouve música por analisar o de um músico que a executa, houve um festival de fogos de artifício. Se ouvir música faz o cérebro executar tarefas interessantes, tocar música é equivalente a fazer ginástica com o corpo inteiro. Os neurocientistas viram que muitas áreas do cérebro se acendem simultaneamente, processando várias informações de forma complexa, cheia de relações em sequências rápidas.
Mas o que acontece ao se tocar música que acende o cérebro de tal forma? As pesquisas ainda são muito recentes, mas eles têm uma boa ideia. Tocar um instrumento envolve praticamente todas as áreas do cérebro de uma só vez, principalmente as áreas visual, auditiva e motora. Como todo exercício, a prática disciplinada e estruturada de tocar faz com que essas funções do cérebro fiquem mais fortes, permitindo-nos aplicar essa força em outras atividades. A diferença mais óbvia entre ouvir e tocar música é que tocar envolve habilidades de movimento muito delicadas, e essas habilidades são controladas pelos dois lados do cérebro. Essa atividade também combina a área da linguagem e cálculos matemáticos controlados pelo lado esquerdo, com os conteúdos novos e criativos, domínio do lado direito. Por isso, descobriu-se que tocar música aumenta o tamanho e a atividade do corpo caloso no cérebro, a ponte que liga os dois hemisférios, e permite as informações circularem rapidamente e em rotas mais diversificadas, e pode ajudar os músicos a solucionar problemas de forma mais efetiva e criativa, tanto na área acadêmica quanto social. Porque fazer música exige criar e entender seu conteúdo emocional e a mensagem, os músicos também têm níveis mais altos de função executiva, uma categoria de tarefas interligadas que envolvem planejamento, estratégia e atenção a detalhes, e que requerem análise simultânea dos aspectos cognitivos e emocionais. Essa habilidade também tem impacto em como funciona o nosso sistema de memorização. De fato, músicos mostram memória melhorada. Eles criam, mantêm e acessam memória de forma mais rápida e eficiente. Estudos demonstram que músicos parecem usar seus cérebros altamente conectados para colocar várias etiquetas em cada memória. Uma etiqueta conceitual, outra emocional, uma auditiva, outra contextual, como se fosse um bom mecanismo de busca na internet. Como saber que esses benefícios se aplicam somente à música e não aos esportes ou à pintura? As pessoas que gostam de música são naturalmente mais inteligentes? Neurocientistas exploraram essas questões e até agora perceberam que os aspectos artísticos e estéticos envolvidos em aprender a tocar um instrumento musical são diferentes de todas as outras atividades de estudo, mesmo outras artes. Em diversos estudos aleatórios com pessoas que tinham o mesmo nível de cognição e processamento neural, as pessoas que foram expostas a um período de aprendizado de música mostraram melhoras em várias áreas do cérebro quando comparadas com outras. Essa pesquisa recente sobre os benefícios mentais de se tocar música melhorou nosso entendimento sobre as funções mentais, revelando os ritmos internos e as complexas interações que fazem a incrível orquestra do nosso cérebro. Gente, quanta coisa a neurociência nos ensina, Fernando. Não é? E ainda não temos resposta para tudo, hein? Imagine quando tivermos. Mas eu já vou lhe dizendo logo para você, que é quase baiano, é baiano. A Bahia é a Bahia. A Bahia é cultura, é festa. Gente, e é música. E você tem que aprender música, ouvir música. A rede de ensino da Bahia, a rede pública de ensino da Bahia, conta com várias instituições de ensino que ofertam cursos de música. Dentre elas, aqui o Manuel Novaes. Então, procure essa turma aí, que vocês têm uma equipe aí de professores, de alunos, porreta. E aí, aqui é no Campo Grande, já está na boca do carnaval. Mas, Fernando, vamos falar um pouquinho de atmosfera positiva. A música nos remete a outros planos, até mesmo o espiritual. Sim. E isso é muito pessoal, como eu falei, não é? De uma maneira geral, a música ela tem essa possibilidade de nos conduzir para uma atmosfera positiva, se essa música estiver dentro de um contexto de memórias afetivas nossas, ou mesmo nos conduzir para uma atmosfera que não seja tão positiva, caso essa música faça parte de um contexto em que nós realmente vivenciamos aí situações que não foram tão boas. Então, toda vez que nós, por exemplo, falamos em musicoterapia, e a musicoterapia é a cura, é a possibilidade de uma intervenção clínica através da música. E nós temos graduações em musicoterapia, temos pós-graduações em musicoterapia, e é o musicoterapeuta quem trabalha com esses elementos musicais para que a partir daí nós tenhamos possibilidade de podermos chegar em uma ação. E todos esses elementos musicais, quando nós falamos em musicoterapia, eles podem ser trabalhados de uma forma terapêutica. Eles podem ser trabalhados em busca de uma cura realmente. E aí nós vamos falando desses elementos, ritmo, melodia, harmonia,
trabalhados por profissionais que de fato sabem e entendem como manipular e manusear esses elementos, para que com isso eles possam chegar num resultado terapêutico bem positivo com os pacientes. Mas isso aí nós vamos aprofundar no segundo bloco. Perfeito. Porque agora nós vamos aqui, alimentar os nossos espíritos com música. Vai de lá, meninas! Aê, 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 Maria, Maria é um dom, uma certa magia, uma força que nos alerta, uma mulher que merece viver e amar como outra qualquer do planeta. Maria, Maria, o som é a cor, é o suor, é uma dose mais Forte e lenta de uma gente que ri quando deve chorar e não vive, apenas aguenta. Mas é preciso ter força, é preciso ter graça, é preciso ter gana sempre. Quem traz no corpo a marca Maria, Maria mistura a dor e a alegria. Mas é preciso ter mãe, é preciso ter graça, é preciso ter sonho sempre. Quem traz na pele essa marca possui a estranha mania de ter fé na vida. Aê, 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 la 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 ya, 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 la. Maria, Maria é um dom, uma certa magia, uma força que Nos alerta, uma mulher que merece viver e amar como outra qualquer no planeta. Maria, Maria é o som, é a cor, é a dose mais forte e lenta de uma gente que ri quando deve chorar e não vive, apenas aguenta. Mas é preciso ter força, é preciso ter raça, é preciso ter gana sempre. Quem traz no corpo a marca Maria, Maria mistura a dor e a alegria. Mas é preciso ter mãe, é preciso ter graça, é preciso ter sonho sempre. Quem traz na pele essa marca possui a estranha mania de ter fé na vida. Mas é preciso ter força, é preciso ter raça, é preciso ter sana sempre. Quem traz na corpo a marca Maria, Maria mistura a dor e a alegria. Mas é preciso ter mãe, é preciso ter graça, é preciso ter sonho sempre. Quem traz na pele essa possui a estranha mania de ter fé na vida. Aê, 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 la 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 ya, 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 la ya, la. Aê, Gente, como diz aqui na Bahia, Fernanda, arrupiei, maravilhosas. Gente, voltamos já, depois dos nossos reclames. É Vapit e Vulpit. Você já parou para pensar qual o papel da escola? Não é apenas sobre testes, notas, boletim. Escola é onde os jovens fazem descobertas, cultivam sonhos, onde tudo que é importante aprender está presente. O respeito está presente, a amizade está presente, a inclusão também. A alimentação saudável está ali, presente. O conhecimento e a cultura presentes. O esforço, o acolhimento.
E a família também. A escola é como uma segunda casa. Mais do que aprender as matérias, é lugar de aprender a conviver, a compartilhar, a pensar e a cuidar. Escola é onde os jovens aprendem a fazer um futuro melhor. Uma campanha do Governo do Estado pela valorização das escolas. Oh, eu não disse que ia ser ótimo? Avapit e Vulpit estreia em abril. Vina Queiroz com Descomplique sua redação e Caminhos da Fé. Fique conectados, pra gente é muito importante que você dê seu like, que você aperte o sininho, se inscreva no nosso canal, aí você vai receber mensagem de quando tem programa novo, quando tem novidades na TV, Conexões à Estação do Saber. Fernando, no bloco anterior, nós falávamos da musicoterapia. Vamos retomar um pouquinho o conceito de musicoterapia e eu quero saber o seguinte, a música e acalenta o sofrimento, as dores, os amores, e nós aprendemos a viver e a conviver também através da música. O que é a musicoterapia? Quando a gente fala em musicoterapia, nós falamos da utilização desses elementos que nós dissemos, música, ritmo, melodia, harmonia, esses elementos musicais, com uso para fins terapêuticos. Então, a gente utiliza realmente esses elementos de modo que isso possibilite uma melhora de um quadro, seja ele qual for, através da música. Então, sem dúvida nenhuma, quando nós falamos em música, a gente tem possibilidade, sim, do alívio de condições relacionadas à depressão, à ansiedade, até porque, quando nós falamos em música, quando nós falamos em ouvir música, em tocar música, nós também estamos falando da ativação de sistema dopaminérgico. Quando falamos em dopamina, sistema dopaminérgico, estamos falando de um neurotransmissor que é extremamente importante e age em diversas regiões do nosso cérebro, em regiões, por exemplo, que são responsáveis pelo controle dos nossos movimentos. Se nós pegarmos pacientes com Parkinson, que realizam musicoterapia, a diminuição dos tremores desses pacientes com Parkinson é algo extremamente considerável, mostrando que nós temos essa liberação de dopamina e, consequentemente, essa melhora na questão do controle motor. Nós temos também a dopamina agindo sobre a região do nosso cérebro responsável pela nossa motivação, pela possibilidade de sentirmos prazer. Aí sim, quando a música é trabalhada de uma forma que possibilite lidar com essas questões emocionais, ansiedade, depressão, isso sem dúvida nenhuma traz um benefício na possibilidade, na condição dessa pessoa sentir-se mais motivada, mais viva, né? Com essa emoção mais presente, essa emoção positiva. Eu gosto muito de música para várias atividades. E aí eu estava no meu play, aqui no Spotify, fazendo já propaganda dele. E aí eu vi assim, música para arrumar casa, música para viagem, música para andar de carro. Então, existe um estudo, é isso que eu quero lhe perguntar. Existe um estudo sobre isso que nos motiva, que atinge aquele estado de espírito, né? Então, a neurociência agindo aí está na construção dessas playlists. Eu achei muito interessante. Música para arrumar a casa. Botei o play lá e não é que me estimulou. É o que a gente fala. Nem sempre essas músicas vão funcionar para todas as pessoas, sim, porque existem individualidades, personalidades. Mas é claro que quando se coloca lá uma música para arrumar casa, geralmente será uma música mais estimulatória, que vai fazer com que você se torne mais dinâmico, que vai te deixar um pouco mais agitado. Música para relaxar, eu tenho que ir na condição oposta dessa para arrumar a casa. Geralmente são músicas que vão permitir com que eu me tranquilize, com que eu fique mais sossegado. E assim por diante, músicas para viajar. Mas, por exemplo, música para viajar, se você pega o meu Spotify, já fazendo propaganda para o Spotify, né? A minha playlist, tem dias que eu tenho ali uma playlist que é sempre a mesma, eu vou acrescentando às vezes algumas coisas, mas que eu vou passando algumas músicas que estão naquela playlist. Sim, por quê? Sim. Existem
momentos que eu não estou tão propício para ouvir aquela música dentro da viagem que eu estou fazendo. Então isso é muito relativo. É aquilo que eu falo e reforço. Não existe receita de bolo para nada. É claro que, de uma maneira geral, a gente terá uma visão de músicas mais excitatórias, estimulantes para eu limpar a casa e músicas mais calmantes para que eu possa relaxar. Mas é sempre importante a gente entender que existe uma individualização e às vezes, para algumas pessoas, a música relaxante vai ser tão irritante que ela não vai conseguir relaxar de jeito nenhum. Então, isso é importante a gente pontuar. O efeito é o contrário. Mas, gente, vamos falar agora de música e aprendizagem. Muitos de nossos colegas, muitos de nossos professores utilizam a música para ministrar seus conteúdos, seus objetos de aprendizagem. Agora é diferente, objetos de aprendizagem. Então, eu tenho música dentro da matemática, dentro da história, né? Como é que funciona isso? A música dispara que gatilho quando o professor de matemática está dando sua aula e ele insere uma aula cantada, por exemplo? Falar na matemática e relacionar a matemática com música é algo extremamente simples, porque a música é estritamente matemática. Então, se nós pegarmos a questão de compassos, de ritmos, né, de tempos que são colocados dentro dessa música, isso é algo matemático. Utilizar a música para se introduzir conceitos matemáticos é algo brilhante, é algo fascinante, mas não só para a matemática. Nós também podemos usar a música para todos os outros contextos que são trabalhados dentro da sala de aula. Utilizar a música para a questão do desenvolvimento da linguagem é fantástico, não é? O quanto nós podemos usar rimas, nós podemos trabalhar paródias, nós podemos trabalhar parlendas, e com isso termos a possibilidade de uma ampliação desse repertório linguístico tão necessário a ser desenvolvido. Por que não trabalhar a música, já que a música possibilita essa condição de memorização, e vimos o quanto a música ela promove ativações cerebrais, e depois dessa minha fala eu queria até que a gente colocasse um videozinho aí de 30 segundos, só para que a gente pudesse ver o quanto, à medida que nós vamos mudando toda essa questão harmônica musical, nós vamos tendo ativações cerebrais em regiões diferentes. Então, por exemplo, por que não utilizar a música e criar uma paródia para falar sobre o semiárido do Brasil, numa aula de geografia? Um exemplo. E assim por diante, eu posso utilizar na aula de história, eu posso utilizar na aula de física, porque isso torna um movimento mais lúdico, além do que eu lanço mão de todos esses benefícios e ativações cerebrais que a música me traz, para que haja a possibilidade de uma assimilação muito mais concreta e significativa daquele conteúdo que está sendo passado para o aluno. Além disso, é isso que eu queria também lhe perguntar, antes de nós irmos ao vídeo, a música ligada à aprendizagem, ela pode funcionar como um gatilho nesse processo de aprendizagem, da construção, da sedimentação da memória. Eu ouvi a música, olha aquele cálculo matemático, me lembrei do meu professor de história, me lembrei do meu professor de música, olha o compasso e tal. Então, a música desperta gatilhos nós, porque todos somos seres aprendentes. Aprendentes e musicais, eu diria. Né? Nós temos o Daniel Levitin, um grande pesquisador, um neurocientista que é músico também, e ele traz essa possibilidade da essência musical que nós trazemos, que nós pulsamos. O ritmo pulsa dentro da gente, o nosso coração pulsa num ritmo, a nossa respiração pulsa no ritmo. Então nós temos esses elementos musicais vivos dentro de nós e que fazem parte da nossa biologia. Então devemos utilizá-los, sim, para que esse processo de aprendizagem torne o que a gente chama de aprendizagem significativa. Quando eu falo na aprendizagem significativa, eu falo em trazer aquele conteúdo a ser abordado dentro de um contexto que faça sentido para esse menino e para essa menina. E aí, quando eu precisar resgatar esse contexto, a partir do momento em que ele fez sentido, eu consigo resgatá-lo de uma forma muito mais fácil, eu consigo resgatá-lo de uma forma muito mais tranquila. E a música me traz justamente esses gatilhos para que esse resgate dessas memórias que estão ali guardadas e que já foram passadas, acabem acontecendo de uma forma mais fácil. Então eu sempre falo, não porque eu sou um músico também, mas música é vida. E quando a gente associa a música, o meu projeto de pesquisa no mestrado foi justamente relacionado a isso. A utilização das 4 linguagens do componente curricular arte da BNCC, então era música, dança, teatro e artes visuais,
para iniciação em neurociências como agente humanizador. Impregnar conceitos humanizadores nos meninos e nas meninas, e aí eu trabalhei no 3º ano do Fundamental, nos meninos e nas meninas, para que isso desenvolva um aspecto humanizador através das artes. É uma coisa linda. Então, Fernando, roda o vídeo aí, Terezinha! Eita, que maravilha! Fernando, estamos caminhando aí já para o nosso final desse programa maravilhoso, falar de cérebro, falar de aprendizagem, mas agora eu queria falar de uma coisa muito importante que a música nos traz, das relações transpessoais. Perfeito. A interpessoal, a gente curte aquela fossa, a gente se alegra em casa, a gente com a gente mesmo. Mas nas relações sociais, como a música nos ajuda. Olha, eu me lembrei, sabe de quê agora? De um forró. Imagine fazer essa pergunta para você. Me senti agora num forró aí no São João. Delícia. Só fazendo uma menção ao vídeo que a gente passou agora há pouco, vocês viram o quanto é importante nós vermos que a música, dependendo da maneira como ela, e ligando isso com a musicoterapia até, mas dependendo da maneira como ela é utilizada, como ela vai processando ativações no nosso cérebro de maneiras diferentes, e é isso que o musicoterapeuta faz. Ele vai trabalhando, tendo conhecimento de como utilizar esses elementos musicais para esses fins terapêuticos, como ele pode ir trabalhando e promovendo essas conexões mais precisas em nosso cérebro. Mas sim, a música é algo que permite com que nós nos sociabilizemos, que permite com que nós nos integremos. De uma maneira geral, é óbvio que se nós pegarmos um exemplo simples do que aconteceu aqui na Bahia esse ano no Carnaval, Baiana System tocando e todo mundo pulando de uma maneira compassada, ritmada e harmônica, acompanhando a música que Baiana System estava tocando. Aquilo é o poder que a música tem de promover essa integração interpessoal. Nós temos ali uma multidão, milhares de pessoas, todas interligadas, e eu digo que não só fisicamente, mas interligadas num momento único e num conjunto também de propósitos dentro daquilo que está sendo feito. A música que é utilizada dentro dos templos religiosos, sejam eles quais forem, e aí a gente pode pegar a música no candomblé, o quanto os atabaques, eles promovem essa integração, essa ligação com o divino, o quanto o canto na igreja católica, na igreja evangélica, o quanto eles também nos elevam e propiciam essa aproximação e essa ligação entre todos que estão ali presentes e com algo maior que todas essas religiões acreditam também. Então, esse poder da música e essa possibilidade de integração, de unicidade, eu falo, é algo que é fantástico e que realmente contribui e propicia com que nós nos tornemos ainda mais humanos, sendo seres sociáveis. Gente, vem aí Caminhos da Fé. É uma trilogia que vai falar dessa cultura, da memória e da música nessa relevância da fé. Não perca, estreia aí em abril, Caminhos da Fé. Fernando, me diga uma coisa, estilos musicais caracterizam a personalidade de uma pessoa ou não? Não necessariamente. Eu acredito que podem trazer algumas informações a respeito da personalidade dessa pessoa. Mas eu não posso dizer que possam descrever totalmente, porque é algo muito, muito íntimo, né? É algo muito pessoal. Mas, sem dúvida nenhuma, ela pode nos dar um detalhamento a respeito para que lado essa pessoa tende mais com relação à sua personalidade. Mas eu vejo, por exemplo, que geralmente a gente poderia dizer assim, uma pessoa ela gosta de rock and roll, é uma pessoa mais agitada, é uma pessoa mais elétrica, e eu vejo tantas pessoas que gostam de rock and roll e são pessoas que passam uma tranquilidade de uma forma extremamente grande. Então, nesse sentido, eu acho que 100% não vai definir, não. Chegou a hora daquele momento, Fernando, que eu adoro, é a interação com os nossos alunos. Então, já soube aqui, já temos perguntas. Alô, alô, quem fala? Oi, meu nome é Rafael de Cerqueira, sou do 1º ano de música e minha pergunta é, já que a música causa diferentes reações no cérebro, tem alguma música em si que ajude no entendimento de alguma matéria? Fernando. Boa pergunta, Rafael. Obrigado.
Dizer para você aquilo que eu falei, a gente não pode trazer uma receita de bolo de jeito nenhum. Tem algumas pessoas que vão estudar ouvindo música e que isso vai trazer benefício, mas não uma música específica. Ela estuda com aquela música, na verdade, que para ela satisfaz mais. Pode ser um funk, pode ser um reggae, pode ser um forró, pode ser um rock. Tem pessoas, como eu, por exemplo, que não vão conseguir estudar ouvindo música de jeito nenhum, porque me desconcentra de uma forma extremamente grande e isso não possibilita. Então tem gente que diz assim para mim, a música, você estudar ouvindo música vai te beneficiar a assimilar o conteúdo mais fácil. Depende. Depende da pessoa que estiver utilizando esse método. Aquele que vai sem problema nenhum ter essa atenção dividida que eu digo, não é? A atenção dividida é você estar tendo uma outra estimulação e focado ainda naquilo que você precisa. No caso, o estudo do conteúdo que você está desenvolvendo ali. Essa pessoa, ela tem esta possibilidade de uma atenção dividida e, consequentemente, de utilizar a música de uma forma mais fácil. Mas não uma música específica que eu possa dizer para você, como o caso do Mozart que eu falei, tá? Vai ser o quê? A música que te agrada, a música que faz parte dessa sua personalidade musical. Mas vão existir pessoas que, sem dúvida nenhuma, a música vai atrapalhar de uma forma extremamente significativa esse processo de estudo. Então isso é muito individual e eu também não posso trazer uma música específica para que isso contribua. Você tem que analisar que estilo musical consegue contribuir melhor para esse processo de estudo e se ele contribui, né? Temos mais uma pergunta. Então, eu sou o Felipe Neri, né? E minha pergunta vai justamente para saber quando é que se percebe a música nesse meio, né, da neurociência, né? Porque a música é utilizada ali na musicoterapia, né, para produzir, às vezes, a produção de leite com vacas, né? Então, e no momento também que eu faço show, a gente utiliza ali uma condução do público, né? Você citou a Baiana System anteriormente, né, que tem uma música ali que não tem um BPM tão rápido, mas tem um bumbo de 2 ali, né, que faz a galera pular. Então, eu quero saber quando é que se percebe isso e quem foi esse gênio que trouxe essa ciência pra gente. Discutir ritmo com o Felipão, BPM, bumbo de 2, não dá pra gente brincar não, hein? Mas incrível, Felipe. Hoje, isso nos possibilita, todas essas conclusões que a gente chega são possíveis através do uso de exames de neuroimagem. Exames de neuroimagem são exames que permitem com que nós vejamos o cérebro funcionando em tempo real. Então nós pegamos um determinado número de indivíduos e colocamos como estímulo aquilo que a gente quer usar. Então, quantas batidas por minuto eu vou colocar e quais regiões cerebrais eu estou estimulando diante dessas batidas por minuto. E a gente chega num resultado dentro de um grupo padrão e controle que é estabelecido e que é colocado ali como estudo. É óbvio que dentro desse número de pessoas, que aí pode variar de pesquisa para pesquisa, a gente chega num resultado que pode, obviamente, não ser o mesmo se eu pegar pessoas da Bahia ouvindo Baiana System, por exemplo, e pessoas do Sul ouvindo Baiana System. Pode ser que a gente lá no Sul não tenha esse mesmo resultado. Então, muitas vezes, eles acabam sendo regionalizados de acordo com a cultura, com a faixa etária, com a região em que essa pessoa ela acaba estando inserida. E isso também é levado. Alguns estudos são feitos com relação, por exemplo, à produção de leite, como você nos trouxe, ao crescimento maior de algumas plantas, colocando-se música clássica para essas plantas ouvirem. Tem uma ação direta, obviamente, não neurológica, porque planta em si nem tem sistema nervoso. O sistema nervoso ele vem propriamente de pessoas e de seres que, não pessoas especificamente, mas de animais que têm movimento, né? Então, na planta, existe diante da batida, dessa propagação de ar que a música promove, nessa reação física, existe uma estimulação maior para que haja um crescimento. Então, todos são estudos feitos, não existe uma pessoa específica que descobriu isso, temos aí diversos cientistas que a gente pode citar e que contribuem, cada um dentro da sua área, para que nós cheguemos a essas conclusões. Mas é apaixonante, não é? É um músico fazendo perguntas Fantástico. pertinentes. Agora, as vacas eu gostei. Tem médicos, por exemplo, que operam com músicas clássicas, né? É frescura ou aquilo motiva aquele ambiente
em torno daquela cirurgia. Não, sem dúvida. Inclusive, há cirurgias que são feitas, cirurgias cerebrais, em que pessoas que tocam o instrumento, elas realizam esse tocar do instrumento durante a cirurgia para que o médico possa ir tendo controle das próprias regiões que podem ser acometidas. Então, ele desempenha toda aquela função para que, com isso, ele tenha a possibilidade de ter um controle maior sobre as áreas que estão sendo operadas. A criança no útero. Como é que essa música atinge lá a criança que está ainda sendo gestada, mas ela ouve, ela interage, né? O estilo musical da mãe necessariamente será o estilo musical da criança? Não, sem dúvida nenhuma não. Mas que a música, de uma maneira geral, contribui para o desenvolvimento dessa criança, isso é fato, e temos muitos estudos que nos mostram isso, o quanto permitir com que, durante o período gestacional, possa ser apresentada a música para essas crianças, isso é fabuloso e promove um desenvolvimento aí de uma maneira mais integral desses meninos e dessas meninas. Você está na TV Conexões, a Estação do Saber, aqui neste programa com Fernando Lauri. O programa é dele, eu só faço perguntas e solto umas gaiatices de vez em quando, mas o programa Estação do Saber com Fernando Lauria, uma vez por mês, às sextas-feiras, tem encontro marcado aqui com ele. E não perca o próximo programa em maio, já temos datas do nosso programa. Sim. Em maio, nós vamos discutir a questão do cérebro. Razão e emoção. Razão e emoção. Eu tenho que decidir. Ai, meu Deus do céu. Tem gente que anda para um lado, anda para o outro. Eu vou mais pela emoção ou pela razão? Tudo isso ele vai explicar no programa de maio. Então, fique com a gente na TV Conexões e vamos direto aí para o nosso maravilhoso pianista. Olha, quer música? Manuel Novaes, os cursos de música com uma equipe de professores, ó. Diga aí, meninos. Vamos lá? Obrigado, galera aí do Manuel Novaes, ó,
Beijo, beijo. Gente, até o próximo programa, aqui direto do Manto Novaes, dos estúdios da TV Conexões.